Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula de geografia. Hoje estaremos falando sobre fenômenos atmosféricos. Lembrando que a gente já teve aula sobre pressão atmosférica e camadas atmosféricas, bem como a atmosfera em si, né? Hoje nós estaremos falando sobre os fenômenos atmosféricos. Como ocorre a temperatura ou a variação desta temperatura no nosso planeta, por exemplo. A temperatura, ela é medida de acordo com o aquecimento terrestre que ocorre de forma indireta, por reflexão, pelos raios solares. Ou seja, a gente tem o aquecimento, quando o raio solar bate na superfície terrestre e ele é refletido, é nessa reflexão que você tem o calor dissipado. É ali que vai ter o aquecimento. Não é de forma direta. Se fosse de forma direta, aquela mitologia do Ícaro com as suas asas de cera, né, na qual ele voou cada vez mais alto em direção ao céu para ficar mais perto do sol e de repente as asas de cera dele começaram a derreter. Essa mitologia, cientificamente falando, é furada. Quanto mais alto, mais frio vai ficando, pelo fato de você ter menos presença de partículas gasosas. Se você tem menor a quantidade de partículas gasosas, você vai ter menor capacidade de acumular o calor. O calor ele precisa bater e voltar em superfícies não só sólidas, mas líquidas e gasosas também. Tá? Bom, segundo fator latitude. Todos nós sabemos que a latitude varia de 0 grau no Equador, meio do planeta Terra, a 90 graus nos polos, Polo Norte ou Polo Sul, de 0 a 90 graus. Quanto maior a latitude, aqui é 0. Aí 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Quanto maior a latitude, mais longe do meio do planeta nós estaremos. Então, consequentemente, mais frio vai ficando. A parte mais fria do planeta Terra é o polo, ou o polo norte ou o polo sul, né? Então, quanto maior a latitude, mais frio vai ficando, de acordo com a curvatura terrestre. Próximo fator. Olha lá a explicação do que eu acabei de falar sobre a questão da curvatura terrestre. O Sol, ele chega muito mais rápido no Equador. Para ir até um polo, ele vai demorar muito mais tempo, né, até chegar lá. Esse espaço percorrido para chegar no Equador muito mais rápido e para chegar lá no polo demora mais. Essa variação de espaço percorrido também há uma variação de calor para menor. Então, por isso que no polo, de acordo com a curvatura terrestre, no polo será mais frio. Outro fator ligado aos fenômenos atmosféricos: a variação da temperatura de acordo com a altitude. Quanto mais alto, menor a camada gasosa, né, ligada à atmosfera, sobre a superfície terrestre. Ou seja, quanto mais alto, menor a quantidade de partículas gasosas, gerando temperaturas cada vez mais baixas pelo fato de você ter menor quantidade de partículas gasosas capazes de absorver por essa refração, né? Bate na partícula gasosa e emite o calor. Se você não tiver partículas, ou gasosas, ou sólidas, ou líquidas, no caso indo para o alto, são só gasosas. Você vai ter menor quantidade de partículas gasosas, menor a quantidade de temperatura possível
de ter menor a capacidade de aquecimento. Então, o ponto 1 é onde vai ter menor a quantidade de partículas gasosas, que mais alto, menor a temperatura. O ponto 2, o ponto médio, dentre 1, 2, 3. E o ponto 3 é o ponto onde nós vamos ter, né, a maior capacidade de absorver, a maior quantidade de partículas gasosas. Então, nós vamos ter a maior capacidade de aquecimento. Consequentemente, maior será a temperatura. Então, eu fiz aqui uma tabela, rapidamente, para vocês observarem. Olha aqui, ó. Temperatura. Quanto maior a temperatura, menor vai ser a altitude e menor vai ser a latitude. Ou seja, latitude menor é próximo ao Equador, temperatura alta. Altitude menor, próximo ao nível dos oceanos, temperatura maior. Ao mesmo tempo em que latitude maior, olha lá, o mais latitude, lá embaixo, perto do polo, latitude maior, nós vamos ter uma menor temperatura. Ao mesmo tempo que uma maior altitude, menor a quantidade de partículas gasosas, maior a altitude, menor a temperatura. Temperatura menos, altitude mais, latitude mais. Temperatura mais, altitude menos, latitude menos. Ok, pessoal? Então, depois desta aula de fenômenos atmosféricos, nós vamos aqui recordar que nós falamos numa aula passada sobre pressão atmosférica, numa outra aula sobre camadas atmosféricas e a aula precursora de todas essas, a atmosfera em si. Não podem perder estas aulas para ter um melhor entendimento sobre esta aula que nós acabamos de dar sobre os fenômenos atmosféricos. A variação da temperatura ligada à condição da variação latitudinal, ligada à variação de altitude e ligada a esse tipo de relação. Temperatura maior, altitude menor, latitude menor. Temperatura menor, altitude maior, latitude maior. Ok, pessoal? Então, não percam a próxima aula que estaremos falando sobre ciclo hidrológico. Procurem aqui no meu canal. Fiquem com Deus. Até logo, pessoal.